dedicar um pouco mais. É tempo de entregar um pouco mais. Eu estou pregando a pessoas aqui que já jejuaram, já oraram, já pagaram preço, já tiveram sede de ganhar almas, já tiveram sede de ajudar na igreja, de ganhar sua família para Jesus, mas o tempo foi passando, tribulação, dificuldade, foi gerando uma frieza e você talvez se encontra hoje e já faz muito tempo que uma lágrima não rola no seu rosto. Mas fica tranquilo, aquele que caminha no meio dos 7 castiçais, ele está presente. Olá, tudo bem? Graça e paz, que Deus te abençoe. Me sinto muito honrado de ter vocês aqui para alimentar a sua fé. Hoje eu tenho uma palavra violenta para abençoar a sua vida. O tema da mensagem hoje é: reaja, não desista de lutar. Eu vou repetir para você gravar essa mensagem. Reaja, não desista de lutar. Eu quero que você abra sua mente comigo hoje para que possamos refletir um pouco na palavra de Deus. Estamos vivendo um contexto em nossa sociedade a qual, se não olharmos e aprendermos a enxergar com os olhos da fé, é um contexto meio que desanimador. No cenário político, estamos vendo o ataque à nossa democracia. Estamos vendo injustiças de vento em polpa na nossa nação. Vemos que a cada dia, nesse cenário político, aumenta a nossa necessidade de uma intervenção divina. Podemos também ver no cenário religioso. Não está tão diferente assim. Claro, eu não vou generalizar. Tem muita mulher de Deus e homem de Deus levando o evangelho a sério. Mas infelizmente, escândalos, infelizmente, más testemunhos e enfim, o cenário religioso também exige uma manutenção, uma reforma e uma posição. Mas eu quero chamar sua atenção que o nosso maior lugar de refúgio não é nas coisas físicas, não são nas coisas terrenas, mas o nosso maior lugar de refúgio está em Deus. Queria te fazer uma pergunta. Você conhece Asaf? Já ouviu falar nesse nome? Pois bem, te convido a pegar sua Bíblia comigo, se você puder, é claro, e abrir comigo em Salmos 73. O versículo, ou verso melhor dizendo, é o 1 e o 2. Salmo 73, verso 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Verso 3. Pois eu tinha inveja dos loucos, quando via a prosperidade dos ímpios. Amém? Esse é o texto base para a nossa reflexão de hoje. Se você não conhece Asaf, na Bíblia Sagrada temos alguns personagens com o nome Asaf, mas o Asaf a qual nós estamos citando hoje é o que chama mais atenção. Por quê? Porque Asaf era um adorador, era um homem que compunha louvores e inclusive é o autor de alguns dos salmos da Bíblia. Você sabia? Tem pessoas que acreditam que todos os salmos são de Davi, mas a Bíblia Sagrada, os salmos, temos também alguns salmos de Asaf e por aí vai. A Bíblia que mostra nesse texto que nós lemos uma história muito interessante e eu queria te chamar você para meditar e entrarmos dentro dessa história, porque tem lições para a nossa vida, lições que podem engrandecer a nossa fé, que podem trazer compreensão e direcionamento de Deus para nossas vidas. O Salmo 73 mostra que Asaf
esse homem temente a Deus, adorador, compunha louvores, salmos, um homem de Deus. Em dado momento em sua vida, ele começa a olhar para a sociedade a qual ele estava vivendo. Ele começa a olhar para o ímpio, começa a ver que o ímpio prosperava. Começa a ver que os homens maus, eles conseguiam prosperar em seus caminhos. E a Bíblia que mostra que certa feita ele começou a indagar, ele começou a ficar indignado com isso. Me parece bem semelhante aos dias de hoje, a qual o certo parecendo errado e o errado parecendo certo. A indignação de Asaf era porque que os maus estavam prosperando, enquanto muitos trabalhadores, muitas pessoas de bem, às vezes tomavam prejuízo, uma vida difícil, uma vida complicada, e ele ficou indignado com essa situação. Até que ele expôs essa situação, mas a Bíblia mostra que Salmo 73, no versículo 17, ele está escrito assim: até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Mostrando que o fim dos ímpios, dos maus, seria o juízo de Deus. Aonde eu quero chegar? No final do Salmo 73, no versículo 28, fala assim: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, usa a minha confiança no Senhor, Deus, para anunciar todas as suas obras. Natanael, aonde você quer chegar? Eu trouxe essa introdução para você entender qual que é o pano de fundo dessa história. Você viu que é um homem justo, temente a Deus, adorador, um trabalhador, que se indignou com a realidade que estava vivendo. Agora pensa bem, trazendo para os nossos dias de hoje, é muito semelhante ao que está acontecendo. O certo parecendo errado. Quem faz o mal, muitas das vezes está aí curtindo as suas vidas, curtindo os seus milhares, enquanto o trabalhador acorda cedo, pega uma condução ou às vezes seu veículo e vai trabalhar, contas a pagar, impostos, a dificuldade do dia a dia. Trazendo para os nossos dias é bem semelhante. E eu quero transmitir para você 3 lições que podemos extrair do Salmo 73 sobre o contexto da vida de Asaf. A primeira lição do Salmo 73 que podemos aprender é a seguinte: se os nossos olhos estiverem mais focados no mundo do que em Deus, a nossa fé vai naufragar. Eu vou repetir para você entender. Se os nossos olhos estiverem mais focados no mundo do que em Deus, a nossa fé vai naufragar. O que observe comigo, Asaf era um homem temente a Deus. Era um homem adorador, compunha louvores, salmos, estava envolvido nas coisas de Deus. Mas mesmo assim, quando os olhos dele focou naquilo que estava acontecendo, não é errado a gente nos atualizar, saber o que está acontecendo em volta, entender a realidade, o contexto ao qual nós vivemos. Eu estou dizendo o foco. Quando focamos no mundo, a tendência é a nossa fé naufragar. A tendência é nos afastarmos de Deus. A tendência é a nossa fé ir minguando. Aí começamos a reclamar. Aí começamos a dizer que Deus não está cuidando, que Deus não está fazendo. Quantas e quantas pessoas viveram momentos em sua vida em que a sua fé estava fervorosa? Aleluia! Evasebinaia. Talvez você mesmo que está vendo esse vídeo já viveu momentos em que a sua fé já esteve mais fervorosa. Já aconteceu comigo de eu viver momentos de uma fé fervorosa, mas em dado momento eu focar no mundo, em conquistas, em coisas terrenas, em dificuldades, em lutas, em provas, em desafios, em decepções, e deixar de focar em Jesus Cristo. E a gente começa a ficar fraco na fé. A gente começa a ficar abatido. Porque isso abate a nossa fé. Deixar de focar em Deus em primeiro lugar.
Porque eu não estou dizendo aqui que você não pode sonhar. Digo a você que você deve sonhar objetivos, metas, estudos. Mas eu estou dizendo o que a Bíblia diz. Buscai primeiramente o reino dos céus, a sua justiça. Natanael, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Tem pessoas vendo esse vídeo que Deus vai renovar a tua fé, vai restaurar a tua fé, mas você precisa entender o direcionamento da palavra para a tua vida. Você precisa compreender que Deus ele não te deixa, que Deus não te abandona, mas é necessário darmos ouvidos à palavra de Deus. Lembra quando Pedro andou sobre as águas? Quando ele estava olhando para Jesus, ele caminhava sobre as águas. Quando ele olhou o vento forte e as ondas fortes, ele naufragou. E o primeiro tópico dessa mensagem é: se os nossos olhos estiverem focados no mundo, a nossa fé acaba naufragando. Mas fiel é o Senhor para restaurar a nossa fé. Fiel é o Senhor para pegar você aí, te dar uma injeção de ânimo, te levantar, te mostrar que Ele está contigo. Ele te chamou quando você estava desacreditado, quando ninguém dava nada por você. E Ele é fiel e justo para dar continuidade nesse projeto. Aleluia. Eu falei sobre o tópico 1 dessa mensagem. O tópico 2 está em Salmo 73, verso 17. É o mesmo salmo que lemos, mas algo chama a atenção aqui, ó. Preste atenção. Porque tudo isso que aconteceu com Asaf, dele está olhando, está indignado, ele está vendo os ímpios, a corrupção, a desigualdade social e tudo mais. Tem um ponto aqui, ó. Preste atenção, ele vai dizer assim, ó. Salmo 73, verso 17. Presta atenção. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Isso é poderoso. Tudo isso estava acontecendo com ele. Até que ele entrou no santuário de Deus. Tá vendo? Quando ele entra para buscar a Deus, quando ele decide buscar... Peraí, eu não vou ficar aqui reclamando. Eu não vou ficar aqui culpando político tal. Não vou ficar aqui gastando meu tempo com algo que não vai mudar nada no meu cenário. Eu não vou ficar aqui gastando meu tempo com algo, com alguma atitude que não vai fazer mudar nada. Quantas e quantas pessoas estão gastando energia, estão gastando suas vidas com algo que não vai fazer mudar nada. Mas Asaf, ele entra no santuário, ele entra na presença de Deus. Eu quero dizer para você que muitas coisas em nossa vida só serão mudadas quando nós entramos na presença de Deus. Tem muita pessoa infeliz, muita pessoa decepcionada, triste, depressiva, vários problemas, mas que isso tem um fim, isso tem um final. Essa situação ela tem um fim. Qual que é o fim? Entrar na presença de Deus. Entrar diante do Todo-Poderoso. Aleluia. Entrar diante daquele que tem solução para o teu problema. Quando ele entra na presença de Deus, Deus vai dar para ele visão. O poder da visão te faz enxergar além do que está diante dos seus olhos. Você pode olhar com os olhos físicos e ver problema. Você pode olhar com os olhos físicos e ver dificuldade, calamidades, injustiças, imperfeições. Você pode se sentir incapaz olhando com seus olhos, mas quando você tem a visão de Deus, a visão da fé, Deus te faz ver além do que está diante dos seus olhos. Como Davi, ele olhou para o gigante, mas ele não focou no gigante. Ele focou no Deus que estava na vida dele. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus te dando visão através desse vídeo. É só você que tem fé para receber. Deus te dá visão, mas nós temos que compreender. Precisamos entrar na presença de Deus, porque Ele tem visão, visão de águia, visão de fé para a nossa vida, visão de superação e o nome dele ser glorificado nas nossas vidas. Já vou caminhar para o final.
A terceira lição que eu aprendo nesse texto, no Salmo 73, é que Deus não vai deixar impune toda essa maldade que nós estamos vendo. Natanael, mas por que está acontecendo? Preste atenção. Deus permite certos tipos de circunstância, porque Deus está dando tempo para o homem se arrepender. Está entendendo? Porque a intenção de Deus não é destruir pessoas, até mesmo porque Ele é um Deus de amor. Ele entregou Jesus na cruz do Calvário para morrer por nós, justamente para nos salvar. Então Ele não tem interesse nenhum em destruir vidas, mas Ele dá tempo para a pessoa se arrepender. Ele dá oportunidade para a pessoa se arrepender. Mas chegará um dia, chegará um dia em que a porta da graça vai se fechar, em que as oportunidades irão se cessar e o juízo de Deus irá chegar. Deus não vai deixar impune toda a maldade. Está parecendo que o ladrão está transitando tranquilamente pelas ruas e o trabalhador preso dentro de casa. Está parecendo que aqueles que roubam os pobres, aqueles que aproveitam da inocência, da falta de conhecimento de muitos para fazer maldades. Tantas outras coisas que vemos por aí. Pessoas brincando com a palavra de Deus. Pessoas brincando com língua estranha. Pessoa brincando de culto. Pessoa brincando com a morte. Tá entendendo? Pessoa fingindo uma coisa que não é. Brincando com as coisas sagradas de Deus. Nós vemos na internet aí vários deles brincando com Deus, brincando com o Espírito Santo. Você acha que Deus vai deixar passar batido? Ele é misericordioso. Mas Ele é justiça e juízo. Já caminhamos para o final, vou encerrar. Malaquias capítulo 4, versículo 1 e 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o dia do julgamento se aproxima, e arde como uma fornalha. Naquele dia serão queimados como palha os arrogantes e os perversos. Serão consumidos desde as raízes até os ramos. Mas olha o Deus que aplica a justiça. Olha o que Ele faz. Primeiro Ele dá oportunidade. Olha o versículo 2. Mas para aqueles que temem o meu nome, o sol da justiça levantará, aleluia, trazendo cura às suas asas, e vocês sairão saltando de alegria como bezerro solto no pasto. Tá vendo? Deus, Ele até aplica juízo. Deus, Ele até é justiça. Se for preciso, Ele mata, Ele dá vida, Ele abate, Ele exalta, mas Ele dá oportunidade. Ele não aplica uma sentença sem antes dar oportunidade de arrependimento. Mas Ele está dizendo aqui, para aqueles que são justos, que praticam a justiça, que se esforçaram para não se deixar levar pelo esse mundo caído, o sol da justiça vai brilhar. Ele tem a cura para a nossa alma. E o Salmo 73 termina maravilhosamente dizendo, no verso 28, mas para mim, bom é aproximar de Deus. O próprio Asaf, que no início estava indignado, no início estava com a sua fé quase naufragando, já tinha praticamente escorregado, pronto para cair na fé. Buscou a Deus e agora está dizendo, não, para mim bom é aproximar de Deus. Ou seja, Deus não quer ver a sua fé naufragar. Deus, Ele quer te dar visão de águia, compreensão do que está acontecendo, discernimento, direcionamento. E 3, Ele não vai deixar toda essa maldade impune. Reaja. Não desista de lutar, porque Deus tem vitória para a tua vida. Eu vou repetir e já encerro agora. Reaja. Não desista de lutar pela sua fé, pela sua família, pelos projetos de Deus na sua vida, porque Ele tem vitória nas mãos dEle para te entregar. Permaneça firme. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica na paz.